Mas quando o filho se coloca como rebelde, quando o filho se coloca como alguém desobediente às orientações dos pais, não só entristece os pais, como os pais também precisam de realizar o corretivo desses filhos. Eu me lembro, um belo dia da minha adolescência, quando aprontei, destruí algo que não deveria, depois de uma discussão com meu irmão, subi apressadamente a escada da minha casa, e de repente lá em cima, no último degrau, estava meu pai. Estava com o chinelo na mão. Os irmãos já sabem continuar da história o que aconteceu. Com certeza chorei, com certeza depois pude ver as marcas que ficou em função daquela surra. Mas também no dia seguinte, eu pude receber o abraço do meu pai, o carinho do meu pai, e uma justificativa, o porquê ele fez aquilo, no sentido de me ensinar a não destruir as coisas. Eu garanto para vocês hoje que eu agradeço a Deus hoje por aquela surra, porque foi aquela surra que me ensinou que eu não devo destruir as coisas, quer coisas minhas, quer coisas dos outros, da coletividade, eu não devo destruir. Eu agradeço então essa correção que meu pai me trouxe. Então essas autoridades ou os nossos pais são como guarda-chuvas que nos protegem contra as tempestades da vida. São guarda-chuvas onde possamos nos sentir abrigados. E quando nós ficamos debaixo então desses guarda-chuvas que são os nossos pais, nos sentimos seguros. Fora dele, ficamos expostos a muitos perigos. Portanto, meu amado adolescente, meu amado jovem, filho que está me ouvindo, vale a pena ser submisso, vale a pena obedecer a vossos pais. Se você é submisso aos seus pais, Deus o honrará. E o fará porque a obediência é uma lei que vem como promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é isso que diz o texto? Este é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Olha só a promessa que Deus nos traz. Quando nós trilhamos pelo caminho da honradez e da obediência. Deus prolonga a nossa vida. Deus faz com que corramos bem, tenhamos uma vida próspera. Que tal nós pensarmos sobre isso? Que tal nós refletirmos nessa importância? Que tal nós pensarmos no ganho que teremos nesse sentido? Não somente estaremos alegrando o coração de Deus, não somente estaremos alegrando o coração dos nossos pais, mas também estaremos recebendo de Deus bênçãos, porque estaremos dentro dos propósitos que Deus colocou para cada um de nós. Mas vamos pensar tudo isso que nós estamos falando de uma maneira mais prática. Eu tenho dito para vocês que uma das principais responsabilidades dos pais é quanto ao futuro dos filhos. E uma área que nós podemos pensar nessa noite, refletir nessa noite, está ligado à questão de preparar os nossos filhos quanto ao futuro lar. Provavelmente alguns filhos aqui já estão na fase de namoro. Se não, já estão aí procurando observar aquele que será ou aquela que será o futuro herdeiro das dívidas dos pais. Portanto, como é salutar que os pais participam do futuro lar dos seus filhos, e é relevante o papel dos pais nesse sentido. Desde o namoro até o noivado, até na orientação do casamento, e quem sabe também depois servir de conselheiro para algumas questões que se levantarão. Portanto, é importante que se estabeleça algum acordo nessa fase de namoro. Algumas famílias têm usado o pacto. O pastor Davi Merck
ele trabalha no seu livro alguns tópicos muito interessantes que eu quero compartilhar um pouco com você a respeito da família. Quem sabe você também pode adotar isso como um regulador dessa relação pais e filhos e trazer também para essa relação do namoro dos seus filhos. E o primeiro item desse pacto diz o seguinte: desenvolver amizades sadias sem envolvimento físico precipitado. Não estou trazendo aqui nenhuma novidade, o pastor Davi Merck também não está falando nenhuma novidade quando traz isso, mas é um dos maiores desafios desse atual século, é procurar desenvolver uma amizade sem, contudo, desenvolver um envolvimento físico, porque o que mais vemos nos dias de hoje é o tal do ficar, isso, o tal de ficar, que é muito comum aí nos comentários da juventude, da adolescência, o ficar. E aí como está? Eu já estou ficando. E o ficar muitas vezes envolve também um comprometimento físico. E a proposta aí desse pacto, nesse acordo dos pais com seus filhos, é que se desenvolva amizades sadias, sem envolvimento físico precipitado. E isso é bíblico. Isso é uma orientação de Deus. Portanto, filho, você já pode começar agradando os seus pais a partir desse princípio, a partir desse acordo. Eu quero começar essa relação a partir da amizade. Tem pessoas que já começam namorando, não é? Primeiro momento, já viu, já quer namorar, já quer começar aí com esse namoro e já avançado. Mas que tal começar com uma amizade? Começar a se conhecer, começar a conhecer os gostos um do outro, e um pouco mais na frente, pedir a mão da namorada. Será que isso é antigo, pedir a mão da namorada? É antigo? O que vocês acham aí da galeria? Caiu de moda isso? Pedir a mão da namorada? Na época que eu conheci ano tinha isso, né, irmãos? Pedir a mão da namorada. Falar com os pais, né? Tinha tudo isso, né? Hoje eu não sei contar essas coisas. Mas como é importante essa participação dos pais, dos filhos, e os filhos então se colocarem através desse relacionamento, né, de amizade, começando conhecendo a pessoa e depois indo para o segundo estágio. Ponto 2, sugestão do pastor Davi Merck: buscar o conselho, a aprovação e envolvimento dos meus pais, da minha família, antes de assumir um compromisso mais sério de namoro. Aqui o carro velho, não é? Aqui o carro velho. Meu pai, minha mãe tem que consentir, tem que estar aí, tem que ter uma aprovação deles. Parece que a coisa é desnecessária. Mas quando nós começamos a atender alguns casais, nós percebemos quanto isso também é importante. Tem atendido uma pessoa que já está numa fase de separação, já bem adiantada, depois de mais de 18 anos de vida conjugal. E uma das questões que ocorreram no início, que ela e ele me trazem, é de que ambos desobedeceram às orientações dos seus pais. Os pais não queriam que eles se casassem. Os familiares não queriam que eles se casassem. Mas eles desobedeceram os seus pais, não atentaram para o primeiro item, de desenvolver uma amizade, e quiseram bancar esse casamento. E com o passar do tempo as coisas foram piorando, e hoje eles já estão num processo de separação. Não estou dizendo com isso que todos os casos serão iguais, todos os casos acontecerão dessa mesma maneira. Mas é muito salutar que os pais tenham uma participação nessa questão, e que os filhos então busquem conselho dos seus pais e aprovação nesse envolvimento com esse compromisso mais sério. Em terceiro lugar, não assumir nenhum compromisso de amizade mais séria, namoro, noivado,
com pessoas que não partilham da mesma fé e da mesma missão de vida. Aqui também está outra coisa que pega. A Bíblia nos orienta para nós casarmos, case com quem quiser, contanto que seja o Senhor. Você procure alguém que partilhe da mesma fé que você, ou que você também partilhe da mesma missão de vida. Eu me lembro de uma missionária que esteve conosco, já faz um tempinho. Ela é das missões nacionais, está atuando no Nordeste. E ela nos contou do seu namoro, antes mesmo dela ir para missões. E ela então se deparou